Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho. A aula de hoje é para a segunda série do ensino médio e para mediar as interações com o chat, hoje está aqui a professora Clarissa Bazanelli Barradas, que vai Boa tarde. pegar as respostas de vocês aqui, interagir, ver como é que vocês estão reagindo à aula de hoje. E a nossa aula de hoje, dando continuidade ao assunto da semana passada, é sobre o renascimento cultural. Eu já aproveito esse momento inicial da aula para pedir para vocês, alunos da segunda série do ensino médio, a lançarem mão, aí pegar o caderno de vocês, a caneta, o lápis, porque na aula de hoje vocês vão precisar fazer algumas anotações para poder participar das interações via chat. Tudo bem? Então, eu vou colocar na tela rapidamente quais são as habilidades da aula de hoje, né? É a habilidade aí do currículo de Ciências Humanas, de valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os em suas manifestações e representações em diferentes sociedades. E os objetivos da aula de hoje são apresentar a vocês, estudantes da segunda série do ensino médio, as principais características e obras do Renascimento cultural, exercitar o olhar para a análise de obras, de forma a identificar as técnicas, temáticas e simbolismos, todos convergentes à visão de mundo antropocentrista. Então, essa palavra, inclusive, antropocentrismo, a gente pode deixar de gancho para que nós revisemos o que estudamos na aula anterior, na sexta-feira. Então, olha aí na tela a revisão. Então, como nós vimos na aula anterior, o Renascimento representou mais do que um movimento cultural e científico. Foi uma transformação na visão de mundo da sociedade europeia, ou seja, como as pessoas enxergavam as relações humanas, as relações religiosas, políticas, econômicas, é um jeito diferente de entender como o mundo funciona. E esse jeito novo de entender estava impregnado do conceito de antropocentrismo, o homem no centro do universo, no centro de todas as coisas. E, claro, esse antropocentrismo, essa nova visão de mundo, a gente consegue identificar e traduzida em características e elementos da própria produção artística da época. Então, sendo assim, tá aí a nossa pergunta problematizadora da aula de hoje. Será que você, estudante da segunda série do ensino médio, sabe reconhecer uma obra renascentista, ou seja, uma obra do período do Renascimento? Muitas vezes a gente fala assim, eu sei que, por exemplo, a Mona Lisa é do Renascimento porque é do Da Vinci, né? Mas, assim, por que a Mona Lisa do Da Vinci é renascentista? Que características técnicas ou que temáticas ela traz que demonstra para a gente que ela foi feita naquele período, contextualizada naquela nova visão de mundo? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. E agora é a hora de você começar a fazer as suas anotações no seu caderno, que depois vocês vão precisar dessas anotações para a interação no chat. Então, olha só, na tela para vocês aí, alguns conceitos, até retomando um pouquinho o que nós vimos na aula anterior, tá? Então, o primeiro conceito aí que está ligado ao antropocentrismo, que é um desdobramento dele, é o humanismo, né, que propõe o resgate da cultura greco-romana para a produção do conhecimento, chamado imitatio, né? Os pensadores renascentistas, os cientistas e artistas, eles usavam essa ideia de usar a cultura greco-romana como parâmetro para a produção cultural daquele momento ali do século XIV, XV e XVI. Imitatio sugere imitação, mas, segundo ele, se tratava de uma inspiração. Lembra lá na aula anterior que nós analisamos duas imagens, né? A do Apolo, que era do século I da Era Comum, e depois a do Davi, que já era do século XVI. E elas são muito parecidas na técnica, na disposição do corpo ali humano na escultura. Isso é uma prova dessa característica humanista desses momentos aí, o momento da cultura greco-romana e depois o momento do Renascimento. Um se inspirou no outro.
Então, voltando para a tela para a gente tomar nota dos nossos conceitos, o segundo lá é o racionalismo, né? Defende o uso da razão e da experiência para obtenção de conhecimento verdadeiro. Então, as verdades não são mais reveladas, os conceitos não são mais dogmáticos, né? A história do porquê sim, e sim, o ser humano é capaz de criar o conhecimento através da experiência, da observação, né? Depois a gente segue com o hedonismo, o corpo como fonte de prazer e beleza, a apreciação do belo. Então, se a gente comparar com a visão medieval, que é o período histórico anterior, o corpo era visto como uma fonte de pecado, né? A gula, todas as experiências que a gente tem com o nosso corpo que causam prazer, era vista como fonte de pecado, né? Você comer uma comida gostosa, você passar por uma sensação corporal. Para eles, na visão medieval, era mais ou menos essa a visão, né? Já que no Renascimento, o corpo como sendo uma obra de Deus, né? Deus criou o homem naquele formato ali, daquela forma, o corpo é uma fonte de experiência, é uma fonte de você experimentar o mundo, né? E muitas das experiências são prazerosas. Então, desta forma, o hedonismo aí é um valor. E lá nas obras do Renascimento, o hedonismo a gente pode identificar não só na representação da forma humana, mas na própria composição da obra, né? Você ter prazer em olhar uma coisa bela. Então, eles tinham uma preocupação estética muito grande para que quando o apreciador olhasse o trabalho, ele fosse positivamente impactado. Nossa, que coisa linda, que bonito, né? Então, é nesse sentido que o hedonismo se faz traduzir nas obras do Renascimento. Então, vamos continuar aí vendo o nosso último conceito, que é o conceito de realismo, né? Compromisso com o real, com a fidelidade, né? Reprodução detalhada e fiel do que é natural, né? De novo, lembrando das duas imagens, né, que nós vimos na aula anterior, em que a figura humana foi quase que perfeitamente retratada, né? É como se fosse um homem petrificado de tão perfeita que era a escultura ali. Certo, gente? Então, tomando nota desses conceitos, agora a gente vai para a próxima listinha aí de coisas que vocês devem anotar para poder seguir na interação via chat de logo mais. Então, olha só as técnicas, né? Então, as técnicas que os artistas do Renascimento usavam eram essas aí, tá? O uso da perspectiva é a principal, né? A perspectiva confere ao desenho e à pintura e à própria escultura também a questão da tridimensionalidade, ou seja, as formas têm altura, largura e profundidade. Com isso, você consegue criar planos e cenários na tela. Você consegue identificar o que é que está mais à frente, o que é que está ao fundo. Você pode fazer uma imagem central mais à frente e outras mais ao fundo, criando cenários na própria obra. Tá? Então, a segunda aí, uso da geometria. Né? O Da Vinci escreveu um texto que nós mostramos na aula passada, né, professora? Falando da relembrar isso com você. Isso, falando da importância da relação da arte com outras ciências, como a matemática, por exemplo, né? E a física, né? O movimento dos corpos. Exatamente. Então, para você ter uma ideia de movimento das figuras representadas na tela, você pode utilizar de formas geométricas para melhor distribuir essa figura lá na sua obra, para ela não ficar nem solta ou chapada, né? Parecendo que está colada ao fundo, certo? Outra característica, contraste entre luz e sombra. Então, a luz e a sombra, ela é criada aí na obra, trabalhada, de forma que você crie pontos luminosos que vão imediatamente chamar a sua atenção, o olhar do espectador vai direto para aquele ponto luminoso, e também os pontos obscuros, para poder conferir a tal da tridimensionalidade. Através desse jogo de claro e escuro que você consegue fazer contornos, né?
das formas, né? O esfumato, né? Ou então, como por exemplo, o Caravaggio, que dizem que ele primeiro fazia toda a pintura da tela de preto ou marrom muito escuro e depois ele ia puxando as figuras humanas com as cores mais claras, né? Então, essa questão do claro e do escuro serve para estar a serviço da tridimensionalidade e também do percurso do olhar do espectador, porque você vai ter o seu olhar chamado a atenção ali para a área mais clara da tela, com certeza. E por último, nós temos o ponto de fuga, tá? Que é o ponto central de onde parte a composição. Ele não precisa necessariamente estar no meio da tela, ele pode estar em qualquer lugar, mas geralmente o ponto de fuga vai também direcionar o olhar do espectador para aquele ponto principal que o artista quer chamar a atenção e vai ajudar a criar planos dentro da imagem, dentro da tela. Certo, gente? Conseguiram fazer as anotações aí, teve gente que provavelmente tirou print da tela, tá ótimo. É isso mesmo, porque a gente vai precisar disso para analisar as imagens, certo? E vamos fazer um primeiro exercício aqui para vocês sentirem o que vocês vão precisar fazer daqui a pouquinho, lá na interação via chat. Nós vamos analisar duas imagens, uma do período medieval, da Idade Média, e outra já do período renascentista, que eu tenho certeza que é uma imagem que vocês conhecem. Então, vamos lá. Ah, perdão, gente, antes da gente falar das imagens, vamos falar das temáticas também, tá? Desculpa, vamos, vocês quiserem anotar e também tirar print, pode, tá? Já ia esquecendo dessa parte. Então, olha as temáticas aí na tela para vocês, né? Personagens bíblicos, né? Da Igreja Católica, os santos, ou então passagens bíblicas, né? Retratos de famílias nobres e mecenas, né? Muitas pinturas eram retratos de pessoas influentes, como os Medici, né? Os Sforza, os né? Sforza, da Itália, né? Alegorias das mitologias grega e romana, né? Ou seja, eles faziam retratos ali de cenas da mitologia, ou mesmo de seres mitológicos, como o Apolo, que nós vimos na aula anterior, né? Atividades e personagens ligadas ao comércio. Nós também vimos na aula passada uma obra que tinha essa temática, que tinha um comerciante com um bispo, e no meio deles uma prateleira ali, né, uma estante cheia de elementos, de instrumentos, né? E, por último, a filosofia greco-romana, que tem lá a ver com o humanismo, com o resgate da cultura greco-romana, né? Muitas obras dos filósofos clássicos da Grécia Antiga eram retratadas por meio de pinturas também. Agora sim, gente, agora a gente vai para o nosso exercício, tá? Então, olha só na tela para vocês a análise da primeira imagem, tá? Então, eu peço para que fique na tela enquanto eu vou explicando para todo mundo ir acompanhando os detalhes aí em casa, ou no aplicativo, ou pelo YouTube, onde estiver assistindo. Então, olha só. No centro da tela, que provavelmente é uma iluminura, né, uma ilustração da Bíblia, nós temos a figura de Jesus, né? Então, ela está adornada aí com vários elementos, tem esses círculos, em torno da cabeça dele tem essa espécie de auréola, né? A parte central da tela está em vermelho, que é uma cor mais chamativa em relação às outras, e nas partes direita e esquerda da obra, nós temos aí a representação dos 12 apóstolos. Se vocês repararem, os apóstolos também estão com auréolas na cabeça e a quantidade de cores usadas em toda a tela é limitada. A gente tem aí, basicamente, amarelo, vermelho, azul e verde, poucas variações disso, porque essas cores lá na arte medieval tinham representações, né? O azul, por exemplo, representava a santidade, o vermelho, o sacrifício. O verde, o aspecto natural, né, a natureza física, né, e o divino era representado por amarelo, ou dourado, ou laranja, derivados do amarelo, né? Então, eles gostariam, aí os artistas, que na verdade, na Idade Média, eram, da sua maioria, pessoas do clero, pessoas membros da Igreja Católica, eles gostariam de sempre reforçar nas suas obras a santidade de Jesus. Por isso que, se vocês separarem aí, Jesus está numa proporção maior do que as demais figuras, né? Ele está grandão em relação aos apóstolos, né? Lembrando, né, Luíse, que as iluminuras,
elas também serviam como uma forma de você ensinar as passagens bíblicas, né, para a população que era analfabeta, né? Exatamente, né? Então, a Bíblia era ilustrada por conta disso, né? Para que você tenha aí o conhecimento das passagens bíblicas sem saber ler, só vendo, analisando as imagens, né? Então, voltando aí para a tela. Então, essa é a imagem medieval. Então, vocês vejam que também não há a existência da perspectiva, né? O que eu estava falando, que a imagem chapada, a figura humana está colada ao fundo, né? Então, esse aí é um exemplo de arte medieval para vocês. Agora, comparando com a próxima imagem, que traz as mesmas figuras, Jesus e os 12 apóstolos. Essa é a imagem que eu disse ali, mas no momento anterior, que provavelmente vocês conhecem, né? Sempre tem um quadrinho na casa da vovó, uma capa de almofada, que tem essa estampa que reproduz aí esta obra de Da Vinci, A Última Ceia. Então, vou fazer umas análises aqui com vocês, a obra vai ficar na tela para vocês irem acompanhando. Notem que Jesus, mais uma vez, está no centro da tela, mas ele não está mais em uma proporção maior do que os outros personagens, ele está numa proporção igualitária, né? Um tamanho ali compatível com os demais personagens da tela aí, que são os 12 apóstolos. E se vocês olharem ao fundo, atrás de Jesus, nós temos 3 janelas, e uma delas emoldura a cabeça de Jesus. Lembra da história do claro e escuro que eu falei com vocês? Pois é, Jesus está emoldurado pelo próprio céu, que está sendo ali mostrado através da janela do ambiente onde eles estão. Então, o seu olho ele é automaticamente atraído para essa área mais clara da imagem, né? E justamente na parte mais clara da imagem está o personagem principal, que o Da Vinci gostaria que vocês reparassem em primeiro momento, que é justamente Jesus, tá? Eu vou pedir para o pessoal agora voltar aqui para mim, que a gente vai dar uma analisadinha nesse desenho. Faz de conta, gente, que a professora Luísa sabe desenhar, tá? Então, olha só, para a gente explicar o ponto de fuga para vocês, né? Vocês viram lá que Jesus tem a cabeça dele emoldurada pela própria janela, e se vocês observarem bem, a cabeça de Jesus é o meio do quadro, tá? O Da Vinci não fez isso à toa, ele utilizou o ponto de fuga para isso. Então, antes dele começar a desenhar as figuras humanas, né, a desenhar o cenário, ele escolheu onde cada figura ficaria na tela. Então, o que ele fez? Ele pega o centro, demarca aqui, e depois ele vai traçar um X, cruzando o meio do quadro com as extremidades. A partir daí, ele começa a estabelecer onde cada figura vai ficar. Então, ele já sabe que nessa área aqui, vai conseguir fazer a frente, que é o primeiro plano, que é Jesus e os 12 apóstolos, um do lado do outro. Aproveitando essa linha aqui, ele vai fazer a parede lateral, as 2 paredes laterais, e tem uns retângulos, né, marrons ali. Então, ele vai conseguindo criar a perspectiva, ou seja, aquela impressão de profundidade, através da eleição aí do ponto de fuga, que geralmente é o meio do quadro. Mas pode ser diferente, pode ser que o ponto de fuga seja aqui. Então, o plano principal da obra vai estar aqui no canto, e tudo que vai ficar para lá vai ser mais ao fundo, vai ser o plano, os inferiores, segundo, terceiro plano. Ou ele poderia fazer daqui, por exemplo, e traçando os pontos de perspectiva desta forma, tá? Outra característica que estava lá na listinha das técnicas, que eu também gostaria de mencionar com vocês, é a questão da geometria. Se vocês separarem, a figura de Jesus, ela está meio triangular, né? A cabeça dele é aqui em cima, e os outros 2 pontos do triângulo são os braços de Jesus. Podem colocar na tela de novo lá o Da Vinci. Olhem aí. As mãos e a cabeça de Cristo formam um triângulo. Também não é à toa que o Da Vinci escolheu, né, essa forma aí, porque a partir do triângulo ele consegue desenvolver melhor os traços, o cabelo, a barba, a roupa, o panejar, né, que é as dobras do tecido da roupa, utilizando de um triângulo para poder representar a figura humana. Então, isso facilita o desenho, né? Entenderam, gente, mais ou menos como é que vai ser a análise que a gente vai fazer?
Então, agora, a gente vai entrar no momento de várias interações via chat, tá? Vai ser uma de cada vez, a gente vai colocar as imagens na tela, vocês vão ter 2 minutos para poder interagir no chat, e eu vou colocar agora para vocês os procedimentos da interação. Então, olha só, gente. Peguem as anotações de vocês e vão partir para as análises de obra. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar é que vocês vão responder no chat. E indiquem o número da obra localizado na parte superior da imagem. Vai ter lá em cima na barrinha azul, imagem 1. Aponte os conceitos e técnicas renascentistas que vocês conseguem identificar. Então, por exemplo, na imagem 1 eu consegui identificar ponto de fuga, consegui identificar geometria, consegui identificar resgate da cultura greco-romana. Então, vocês vão colocando os elementos que a gente consegue identificar em cada imagem, tá? E, para vocês também terem uma análise mais completa, não esqueçam de olhar todas as informações que aparecem na tela, tá? Muitas vezes o título da obra revela muita coisa sobre a temática, por exemplo, daquela obra de arte. Certo, gente? Então, a gente vai começar, né? E vou colocar agora a primeira imagem na tela para vocês. Vocês vão ter 2 minutos para colocarem a resposta da primeira imagem. Daqui a 2 minutos a gente volta. Bom, Luiz, vamos ver aqui o que os estudantes escolheram, né, responderam aqui nas questões. Então, a respeito, né, da obra, de forma geral, o João está falando humanismo, né? Apontaram também ponto de fuga, aspectos da realidade, famílias nobres, até o Gabriel, né, o anjo Gabriel. Então, eles já identificaram aí a questão da anunciação, né? Isso. Que mais? Luz e sombra. Perfeito, gente. Muito bem, vocês estão de parabéns. É isso mesmo, tá? Então, nós temos, sim, humanismo, né? Nós temos o ponto de fuga. Na verdade, aí nessa obra são 2, né? Cada figura humana tem o seu ponto de fuga, que aí, no caso, nós temos aí do lado direito a Maria e do lado esquerdo o anjo Gabriel. E quem colocou aí, quem identificou o Gabriel, né,
com a questão da anunciação, como eu falei para vocês, o título já revela muito, né? Então, nós conseguimos identificar que a temática dessa obra do Da Vinci é a questão religiosa, uma obra de temática religiosa aí, né? O momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela será a mãe do Filho de Deus, né? Esse momento que ele quis representar. Certo, gente? Vamos para a próxima, então? Segunda imagem para vocês analisarem. 2 minutinhos, a gente volta. Agora estamos aí diante da famosíssima Mona Lisa, né, ou a Gioconda, e os estudantes aqui responderam. A Bárbara, né, falou o nome da obra e apontou a questão da luz e da sombra. Também falaram a respeito de humanismo, né, o contraste de cores, né, perspectiva, geometria, renascentismo, né, são as palavras que eles estão apontando aqui na análise. Perfeito. Então, se tem perspectiva, a gente sempre identifica isso, identificando planos diferentes. Então, tem uma paisagem que está atrás da Mona Lisa, né? Essa obra que acho que eles nunca ouviram, nunca viram, né? Então, é o clássico, a obra-prima, vamos dizer assim, do Da Vinci, né? E se você tem plano de frente, plano do fundo, né? A gente já está falando de perspectiva. Outra característica aí é a questão da luz e da sombra. Então, as mãos e o rosto da Mona Lisa são as partes mais luminosas, e aí o seu olho é automaticamente remetido para essas áreas da tela, né? E, mais uma vez, a cabeça da Mona Lisa e os dois cotovelos dela formam um triângulo. Então, nós temos aí o uso da geometria para poder contribuir, planejar a composição da obra, né? É onde vai ficar distribuída a figura humana na tela. Muito bem, gente. Estou gostando de ver aqui. Estão indo bem. Então, já que estão indo tão bem, vamos para mais uma. Então, está na tela. Daqui 2 minutinhos, a gente volta.
Agora, a Pietà, do Michelangelo, né? Os estudantes estão apontando aqui. O Eduardo diz realismo, né? Luz e sombra, ponto de fuga. O Tiago, o hedonismo, né? O Carlos Eduardo aponta estátua em mármore, muita luz, né? Jogo de luz, né? E sombra. Exatamente. Então, mais uma vez, o pessoal respondendo aí corretamente, né, colocando os elementos, e só um apontamento eu faria em relação ao ponto de fuga, né, porque vocês reparem que nesse momento nós estamos falando de uma escultura e não de uma pintura, o que não significa que não tenha, de uma certa forma, um ponto de fuga aí, tá? No caso da escultura, gente, o que acontece é que ela é feita de mármore e o mármore ele é retirado da natureza. Então tem lá a pedrona bruta, né? E aí, dentro do formato natural daquela pedra que foi retirada da natureza, o escultor ia desbastando e fazendo se revelar a figura escultórica que ele queria fazer. Então, para você chegar numa escultura como a Pietà de Michelangelo, a pedra bruta ela já tem que ter mais ou menos esse formato, né, que é um formato meio triangular. Aí o uso da geometria também identificado, né, que a Pietà, né, que a Maria, né, segurando Jesus, que acabou de ser retirado da cruz ali, eles formam um triângulo, né? E outro exemplo dessa questão do ponto de fuga na escultura, tem uma outra obra de arte dessa época, que é a Vênus de Milo, ou é da Grécia, né? A Vênus de Milo. Não, ela renascentista. É renascentista, né? E a Vênus de Milo não tem os braços, né? Por quê? Por causa da não pedra. é a Vênus do Botticelli, você quer dizer? É a Vênus, a escultura, né? Não, é grega. É grega. E aí a escultura não tem os braços, por quê? Porque o formato da pedra bruta não permitia a esculpir os braços ali, porque era uma pedra um pouco estreita. Então, no caso da escultura, é a própria pedra bruta que vai determinar como que vai ser representada ali a figura, certo? Então, vamos para a última, acho que dá tempo. Mais uma imagem para vocês aí analisarem. Agora, né, a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, né? Eu achei muito interessante aqui uma colocação que um estudante fez, e nós estávamos conversando aqui no intervalo, que ele coloca que o tema é religioso. Por que será
Luiz, que ele chegou a essa conclusão? Talvez pela própria figura ali central da imagem, que é meio barbudinho, é um senhor, né? É aquela imagem que vem do Renascimento, esse conceito, esse senso comum de que Deus é um senhor barbudo, né? Assim também como Jesus é cabeludo e barbudo, do olho azul, né? É do Renascimento, a referência são as obras do Renascimento, né? Mais uma herança aí desse período para a gente que criou esse senso comum dessa imagem. Só que aqui no caso, gente, lembra que eu falei para vocês, observem todos os detalhes, incluindo o título da obra. O título dessa obra é A Escola de Atenas. Atenas era uma cidade-estado grega muito importante e foi lá que se desenvolveram diversas teorias e foi o berço ali da filosofia clássica, né? Na verdade, ali, né, a gente tem duas figuras importantes da filosofia, né? Quem são essas figuras? Nós temos o Aristóteles, né? Platão e o Platão, que no centro, né? Estão no centro da obra, exatamente. Então, uma e em toda a obra, né? Você tem uma série de filósofos aí. Exatamente. Então, a temática dessa obra é justamente a questão da filosofia greco-romana. Eles estão retratando este momento aí da história, né, como o resgate que eles procuravam fazer ali. Então, nós temos Aristóteles e Platão no meio da imagem, né? Só lembrando que essa imagem é um afresco, ou seja, ela é pintada direto na parede. Essa figura arqueada que vocês estão vendo, né, que vocês viram logo à frente no primeiro plano, na verdade é um elemento arquitetônico. Aquilo não faz parte da pintura, é o que está daquele elemento arquitetônico para dentro, que é a pintura. E se vocês colocarem na tela mais uma vez a imagem, por gentileza, notem que o pintor Rafael Sanzio aproveitou esse elemento arquitetônico para fazer os demais arcos do cenário da pintura dele, né? E a questão do jogo do claro e escuro, muito parecido com o recurso com que Da Vinci utilizou para evidenciar Jesus na tela. Nós temos um arco com o céu ali atrás para poder moldurar as figuras principais. E, fatalmente, o nosso olhar ele é remetido, no primeiro momento, para essas duas figuras aí. E aí nós temos diversos planos, né? Uns 3 planos ao fundo, atrás do Aristóteles e do Platão, e mais alguns à frente, ali demonstrando os discípulos da escola de Atenas. Certo? E aí, pessoal, gostaram das interações? Será que agora vocês já sabem identificar uma obra renascentista, né? Olha, eu localizo aqui o plano de fuga, eu localizo aqui a referência da geometria, eu localizo aqui a temática de resgate à cultura greco-romana. Agora já ficou mais aprofundada aí a questão, né, o conhecimento de vocês, e vocês vão conseguir, daqui para frente, esperamos, né, Clarissa, que vocês consigam identificar uma obra se utilizando dessas características, certo? Então, para a gente finalizar aí nosso último minutinho de aula, eu vou propor para vocês uma atividade complementar que vocês vão poder fazer no caderno de vocês e depois compartilhar no blog da escola ou na página que a escola criou para esse momento de isolamento social, mostrar para os seus colegas, mostrar para os seus professores, certo? Então, na tela, por gentileza. Então, olha só, a atividade complementar, vocês vão analisar aí a obra Teto da Capela Sistina, do Michelangelo, né? É um afresco, né? É o teto da capela, que tem aí 40 metros, né? 40 por 14 metros, é enorme, né? Ela foi concebida pelo Michelangelo, mas ele não executou totalmente, porque foi uma obra que precisou de muitas pessoas ali para concretizar, certo? Tá aí, ó. Quem quiser tirar o print da tela, essas são as imagens. Nós temos o teto da Capela Sistina aí quase que na totalidade, na foto da esquerda. E na direita nós temos um detalhe desta obra, tá? Vocês vão fazer a análise dela conforme nós fizemos no exercício de hoje. E quanto mais informações vocês conseguirem, melhor. Muito obrigada pela aula de hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.